Breno, a gente abre a manhã de hoje, né, com a oficialização, o anúncio já tinha sido feito ontem ao Reinaldo Azevedo, de forma extraoficial, mas com o presidente Lula anunciando um pacote de medidas, né, para tentar mitigar os efeitos do tarifaço e, enfim, né, tentar organizar a casa, assim por assim dizer. Isso se dá na mesma semana em que Fernando Haddad vem a público e revela que a reunião que estava já com links enviados foi cancelada de última hora e ele atribui as intervenções de Eduardo Bolsonaro. Eduardo e Paulo Figueiredo assinam uma nota ridícula, inclusive lá no seu crédito eles colocam assim: jornalista exilado e deputado federal exilado, né? Então, com uma coisa assim bem dramática e tal, mas eles rejeitam a pecha da responsabilidade, ao mesmo passo em que Eduardo, matéria de agora pela manhã no Diário do Centro do Mundo, Eduardo leva um dossiê ao Trump para manter sanções e isolar Moraes ao STF. Então, quer dizer, quer assumir a responsabilidade de administrar todo esse embargo, ao mesmo tempo que, quando o filho é feio, ele diz que a decisão é do próprio Trump e a inabilidade do Fernando Haddad. Botado isso na mesa, o que nós temos ainda da pauta do tarifaço para abordar nesta manhã, Breno? Olha, eu acho que o governo Lula está adotando as medidas defensivas de curto prazo adequadas. São medidas de suporte às empresas através de créditos subsidiados. Segundo informações que circularam, a contrapartida que seria exigida dessas empresas, ao contrário do que ocorreu no passado e foi um erro, seria a garantia da manutenção dos empregos, né? Quer dizer, essas empresas vão receber créditos subsidiados, mas não poderão demitir os seus trabalhadores alegando o tarifaço. São medidas defensivas que tendem a neutralizar os principais problemas provocados pelo tarifaço. As outras medidas defensivas são no âmbito comercial, né? Quer dizer, encontrar substituição de mercados, encontrar novos destinos para as mercadorias brasileiras. Então, no que diz respeito a curto prazo, eu creio que o governo está tomando as medidas corretas, medidas que merecem ser apoiadas. A minha preocupação está no médio e longo prazo. Por quê? Porque o Brasil é muito vulnerável à pressão norte-americana. O Brasil tem uma série de vulnerabilidades para defender a soberania para além do discurso. O Brasil tem vulnerabilidade tecnológica, o Brasil tem vulnerabilidade militar, o Brasil tem vulnerabilidade financeira, o Brasil tem uma série de flancos marcados pela dependência em relação aos Estados Unidos. Né? Acho que eu já comentei aqui outras vezes. A empresa que faz a supervisão da Amazônia, uma das nossas principais fontes de riqueza natural, é a Raytheon, uma empresa norte-americana. Os principais fornecedores de tecnologia e armas para as nossas forças armadas são os Estados Unidos e seus aliados. Os dados brasileiros, públicos e privados, estão nas chamadas nuvens, que outra coisa não são que data centers controlados por plataformas norte-americanas. E assim vai, não é? Quer dizer, é uma série de vulnerabilidades que precisam ser resolvidas e jamais aprofundadas. Eu creio que o governo brasileiro, passada essa primeira etapa imediata, defensiva, o governo brasileiro deveria estar debruçado sobre um programa emergencial de medidas soberanas. Um programa que tivesse recursos, e esses recursos, evidentemente, fossem colocados fora do arcabouço fiscal, porque o arcabouço fiscal é um empecilho, um obstáculo para a defesa da soberania nacional. A soberania nacional você não defende nem apenas, nem principalmente com discurso. É necessário superar essas vulnerabilidades, essas que eu citei e outras mais. Então, nós precisaríamos de um robusto programa de medidas soberanas para que o Brasil tenha autonomia em relação aos data centers, para que o Brasil pudesse retirar os embargos financeiros que hoje deixam as universidades federais à míngua, não é? Para que, enfim, uma série de medidas pudessem ser tomadas para superar essas fragilidades. Isso é um programa de dezenas de bilhões de reais.
que não podem estar não podem estar travados pelo arcabouço fiscal. Então, seria um programa que tivesse fora do arcabouço fiscal de medidas soberanas que são urgentíssimas, porque essa escalada norte-americana está apenas começando, ela não está chegando ao fim. E aí é que me pega também, né? A forma como vai se dando vazão para essa narrativa do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, agora quase como um coitadismo ali, né? Não, vocês estão tentando nos atribuir essa responsabilidade do cancelamento da agenda, mas não coube a nós, sendo que hoje já vem mais para uma linha mais dura, né? Eles ficam nessa de morde a sopra, levando para o Trump novas sugestões de sanção e isolamento do Alexandre de Moraes. Ontem o Gilmar Mendes, mais uma vez, ocupou uma possibilidade de fala, saindo em defesa do ministro Alexandre de Moraes, né, Breno? Gilmar tem sido uma voz de suporte ali, em manifesto, né, dizendo que o Alexandre de Moraes é eventualmente o ministro que está na responsabilidade deste caso, mas que representa o colegiado e tal, mas onde é que eu quero chegar? Além das questões tarifárias, essa dimensão de abordagem ao ministro Alexandre de Moraes, você vê que ela pode se agudizar e isso ainda problematizar mais a relação para o Brasil tentar resolver via governo federal as questões da tarifa, ou você acha que cada poder vai tentar resolver o seu BO? Veja, são coisas diferentes, né? Uhum. São coisas diferentes. Nós temos uma frente judiciária, uma chantagem sobre o Poder Judiciário brasileiro de um lado, e do outro lado nós temos uma pressão econômica sobre o Brasil. Claro que são questões que se interligam, porque quem impôs essas medidas contra o Brasil as interligou, quando disse que a razão principal do tarifaço eram exatamente os processos contra Jair Bolsonaro. Mas são frentes diferentes e devem ser tratadas como frentes diferentes. Aparentemente, pelo menos são essas as indicações. Até o momento, o Poder Judiciário brasileiro não parece que vá se dobrar às pressões norte-americanas. Não há sinais de que Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro da Corte Suprema esteja acenando ou esteja disposto a interromper os processos contra Jair Bolsonaro. Ao contrário, desde as ameaças de Trump ao Brasil e ao Poder Judiciário, a situação de Bolsonaro só piorou, não é? Ele estava em liberdade, passou para medidas restritivas, agora para prisão domiciliar. Verdade. E tá perto do seu julgamento, que o levará à cadeia. Já não mais em situação de sentença, não mais em situação de uma medida provisória, mas com uma condenação transitada em julgado. Então, não há sinais de que o Poder Judiciário, Tiago, esteja disposto a recuar, a negociar, e isso é bom. Isso é bom. Isso não tem a ver com o governo Lula, isso tem a ver com os integrantes da Corte Suprema. Tá? O presidente Lula, nem que quisesse, teria instrumentos para interromper os processos contra Jair Bolsonaro. Tampouco o parlamento. É uma decisão da Corte Suprema. Tá? Ainda que o Congresso viesse a aprovar um projeto de anistia, a Corte Suprema o vetaria. Tá? Então, essa resistência no Poder Judiciário tem sua autonomia. E, como tal, deve ser tratado. Creio que é o melhor caminho. Outra coisa é a pressão econômica. A pressão econômica ela vai além da questão Bolsonaro. A questão econômica envolve dois outros elementos que se interligam com a questão Bolsonaro, mas não são a mesma coisa. Primeiro, Trump deseja enfraquecer o BRICS. E o Brasil é o elo mais fraco do BRICS. Por que o Brasil é o elo mais fraco do BRICS? Porque aqui no Brasil nós temos uma gigantesca quinta coluna, integrada pelo empresariado, pela maioria do empresariado brasileiro e seus porta-vozes, meios de comunicação, partidos políticos, setores da academia e assim por diante. Né? Temos que nos lembrar sempre que o capitalismo brasileiro se desenvolveu depois da Segunda Guerra Mundial
como um puxadinho do capitalismo norte-americano. A burguesia brasileira é um apêndice da burguesia norte-americana, é um sócio menor. O Brasil é um país dependente, é um país capitalista dependente. E Donald Trump considera que, se pressionar o governo brasileiro, mais cedo ou mais tarde, a burguesia brasileira, por medo ou lealdade, preferirá esfaquear o próprio país do que enfrentar os Estados Unidos. E a gente já vê sinais de que é assim mesmo que acontece. Além da história provar isso, nós vemos na atualidade sinais de que é assim mesmo que acontece. Então, essa quinta coluna gigantesca, nós não temos na China, evidentemente, nós não temos na Rússia. Com esse peso, nós não temos nem na África do Sul, nem na Índia. Onde nós temos essa quinta coluna? No Brasil. Então, o cálculo de Trump não está errado. O Brasil é mesmo o elo mais fraco do BRICS, porque a burguesia brasileira pode ser jogada contra o governo brasileiro. E há um outro elemento, que é os Estados Unidos querem recuperar espaço na América Latina. Na Ásia e na África, está muito difícil para eles. Mas na América Latina, os Estados Unidos têm peso ainda, e um peso relevante. Você tem grande parte das elites latino-americanas são pró-Estados Unidos. Em alguns casos, ocupando o governo. Argentina, Peru, Equador e assim por diante. E você não consegue mover a América Latina sem mover o Brasil. O Brasil corresponde a mais de 40% da população latino-americana, a quase metade da sua economia. A América Latina tem ali 500 milhões de habitantes, 220, 230 são brasileiros. Metade, ou quase isso, metade do PIB latino-americano é o brasileiro. Então você precisa mover o Brasil. Claro, esse objetivo de recuperar a influência na América Latina, à base do porrete, porque veja o que Donald Trump está fazendo com a Venezuela. Aumentou a recompensa para quem ajudar a prender Nicolás Maduro, e correm rumores de que os Estados Unidos estaria disposto a uma operação militar pirata para capturar Nicolás Maduro na Venezuela, o que levou o presidente colombiano Gustavo Petro a dizer que qualquer ataque à soberania venezuelana é um ataque à soberania colombiana, é um ataque à grande Colômbia de Simão Bolívar. Veja também o recrudescimento do bloqueio contra Cuba, e assim por diante. Então, essa questão de recuperar a influência na América Latina passa pelo Brasil, e aí, claro, isso se junta com o objetivo de Donald Trump de favorecer a Jair Bolsonaro. O bolsonarismo é a expressão preferida do quinta-colunismo alimentado pela Casa Branca. O bolsonarismo é a corrente política que mais se identifica com a hegemonia norte-americana. Então, fortalecer o bolsonarismo tem tudo a ver com enfraquecer o BRICS e recuperar a influência dos Estados Unidos na América Latina. Veja, então nós não estamos diante de uma crise episódica, nós estamos diante de uma crise estrutural. E nós não temos as melhores condições para enfrentar essa crise. Não basta as medidas defensivas em relação ao tarifaço. O Brasil precisa de um programa de desenvolvimento nacional, de um programa de medidas soberanas emergenciais. Ou a situação pode se complicar. Pode se complicar.